Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 27 de agosto, sexta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Ela é esposa, mãe e viúva. Peçamos que, a exemplo desta grande mulher, tenhamos um amor tão grande e profundo por nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Deus, que possamos, no entardecer da nossa vida, também ter esta certeza de que estamos sendo acolhidos pelo amor e voltando para a nossa pátria. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de Santa Mônica. Mônica nasceu em Tagaste, ao norte da África, em 331 e faleceu em Ostia, na Itália, em 387. Mãe forte e perseverante, obteve por suas lágrimas e orações a conversão de um dos maiores pensadores da Igreja, seu filho Agostinho. Este, em suas confissões, descreveu-a como mãe cristã contemplativa, atenta às necessidades dos pobres. Sua incessante oração inspire nossa caminhada cristã.
Santa Mônica é conhecida por rezar constantemente, durante anos, pela conversão de seu filho Santo Agostinho. Por isso também pedimos às mães que não desanime, rezem por seus filhos. Peça a Deus, a eles, que encontrem um bom caminho, que possam viver um bom, santo e abençoado caminho. Olhar para a vida de Santa Mônica, esposa, mãe, viúva, nós percebemos uma mulher guerreira, uma mulher que se dedica nos afazeres da vida cotidiana a consagrar a sua vida ao Deus que lhe criou. O evangelho que hoje é proposto para a sua memória é o evangelho das 10 virgens. Nós já ouvimos em outras ocasiões este relato. Nós podemos, sem medo algum, dizer que são 10 virgens, 10 destas virgens são sábias e 10 destas virgens são loucas, poderíamos assim dizer. Neste caminho em que elas estão vivendo para recepcionar o noivo, algumas são precavidas, outras não são. Vivem de momento. Assim também nós precisamos olhar para este relato. Esta realidade também diz respeito às nossas almas. Nós, enquanto cristãos, estamos caminhando e vivendo as mesmas características do que ouvíamos hoje. Amados irmãos e irmãs, ter as lâmpadas acesas significa ter a fé fortalecida. Todos nós, batizados, somos convidados a fortalecer a nossa fé. Então, tanto as virgens sábias como as virgens que não têm sabedoria, são ali de momento, elas iniciam um caminho com uma fé fortalecida. As lâmpadas estão acesas. No entanto, assim como diz a palavra, o noivo demora para voltar. Olha, se olharmos para a história da salvação ou para a história do povo de Deus, sobretudo do cristianismo, nós vamos perceber que em inúmeros momentos da história a expectativa da vinda imediata de nosso Senhor Jesus Cristo se deu por um longo tempo. Mas aí passou-se 10 anos e não veio, 20 anos não veio, 30 anos não veio, 500 anos não veio, 1000, 2000 anos e até agora não tivemos a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta expectativa de espera, pode acontecer e há de acontecer. Ninguém está imune. Aqui todas, as virgens sábias e as virgens de momento, as loucas, elas adormecem. E quando é anunciado a vinda e a chegada, e aí é importante nós refletirmos, amados irmãos e irmãs, nós enquanto cristãos não podemos viver nesta expectativa simplesmente da segunda vinda. Nós precisamos tomar consciência. Jesus nos visita todos os dias. Constantemente, o noivo vem ao nosso encontro. E assim, nós precisamos estar preparados. Não basta a lâmpada estar acesa. Necessitamos do óleo para que a chama se mantenha acesa. E como nós vivemos isto? Como nós vivemos este caminho? Amados irmãos e irmãs, se fôssemos pontuar, certamente a vivência, a caminhada de igreja. Nós precisamos nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu gostaria disto, gostaria de aquilo. Claro, todas as iniciativas que nos despertam para o amor e para a caminhada são de suma importância. Mas nós nunca podemos perder de vista
a palavra, a Eucaristia, a comunhão de irmãos. Este é o ápice da nossa vivência. Como diz a palavra ou aquela canção, isso talvez muitas vezes pode parecer até pouco, mas o próprio Senhor diz: se sou fiel no pouco, Ele nos confiará mais. Portanto, amados irmãos e irmãs, perceba, estas virgens estão ali adormecidas, tem então o anúncio de que o noivo está chegando e elas, aquelas que estavam preparadas, fiéis, caminhando, não desanimaram, elas são convidadas para a festa. As que não estavam prevenidas, estas precisam ir buscar mais óleo e acabam ficando fora da grande festa. Nós poderíamos nos perguntar: aonde nos encontramos aqui? Estamos dentro do grupo das virgens que não se preparam, que são de momento, que não estão prevenidas? Ou estamos no grupo daquelas que se preveniram, diante da sua fé buscaram também trazer o óleo para que a lâmpada não se apague? Te convido no dia de hoje a refletir sobre a tua caminhada, sobre a tua vivência, a tua experiência de fé. Como estás vivendo? Estás sendo fiel ao seu compromisso de ir à igreja aos domingos? Ou se não nos domingos, dependendo da realidade onde se encontra, o dia que está sendo organizado para que possas participar? Está sendo fiel com o seu grupo, o seu movimento? Como estamos vivendo a nossa caminhada? Estamos buscando, na nossa vivência cotidiana, ser atentos à palavra do noivo que vem ao nosso encontro, o Cordeiro, ou muitas vezes nos acomodamos diante das realidades do tempo presente? Que o Senhor nos ajude por meio da sua palavra e do exemplo de Santa Mônica, possamos nos despertar, possamos, como diz a palavra, desperta tu que dormes, e acordar para ir ao encontro do Senhor e viver, sobretudo, a graça de ser amado, de ser acolhido por sua palavra, pela palavra que se torna vida em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.